Bem-vindos e bem-vindas ao nosso mergulho de hoje, 12 de junho de 2025. A gente tem aqui um monte de relatórios diários, notícias recentes, tudo sobre o mercado cripto. É isso aí. E a nossa missão hoje é tentar decifrar um pouco esses sinais mistos, né? Extrair o que realmente importa desse cenário atual. Exato. Porque assim, o sentimento geral parece otimista. Mas aí a gente olha os preços das moedas principais e teve umas correçõezinhas leves. Pois é. Vamos tentar conectar esses pontos, né? O humor do mercado, as notícias, o que está rolando nos setores específicos. Ok, vamos lá então. Para começar, o índice Crypto Fear and Greed, né? Tá em 71, bem na zona de ganância. Isso mostra bastante otimismo, certo? Muita ganância. Sinaliza apetite por risco. Só que, ao mesmo tempo, o Bitcoin, mesmo ali flutuando acima dos US$ 100.000 e a Solana perto dos US$ 158, os dois tiveram pequenas quedas nas últimas 24 horas. Como é que a gente junta essas duas coisas? O índice lá em cima e o preço caindo um pouquinho. Olha, é uma dinâmica bem clássica, na verdade. Essa ganância do índice, ela reflete o sentimento mais amplo, o apetite por risco. Uhum. Mas isso pode, e muitas vezes acontece junto, né, coexistir com movimentos de realização de lucro. Gente que comprou mais baixo e está vendendo um pouco agora. Curto prazo. Ah, entendi. Faz sentido. E tem mais uma coisa. Estão circulando umas análises técnicas. Tem uma que fala de um padrão gráfico antigo, um fractal do Bitcoin, que alguns analistas acham que está se repetindo, sabe? Um fractal. Tipo um padrão que já aconteceu antes. Isso. E a leitura que eles fazem é que essa alta recente poderia ser uma armadilha de touros. Uma armadilha? Como assim? Tipo uma subida que parece forte, mas que na verdade antecede uma queda. Talvez até abaixo dos 100K. Não é certeza, claro, é uma análise. Mas isso gera uma certa cautela, né? Ajuda a explicar essa tensão. Entendi. Muita coisa para considerar além do índice, então. E falando em movimentos mais concretos, a gente viu a stablecoin USDC chegando na XRP Ledger. Finalmente. Pois é, demorou, mas chegou. Na prática, o que isso muda para a rede XRP? Quais as vantagens? Olha, é um passo bem importante, viu? Ter uma stablecoin forte, estabelecida como a USDC ali dentro, pode destravar muito potencial. Potencial para quê, exatamente? Principalmente para DeFi, né? Finanças descentralizadas. Facilita criar produtos novos, empréstimos, trocas e torna os pagamentos na rede mais eficientes, mais atrativos, tanto para quem usa quanto para quem desenvolve. Interessante. Pode atrair mais gente para lá, então. Com certeza. Liquidez e desenvolvedores. É o que todo ecossistema busca, né? Verdade. Agora, mudando um pouco de assunto. Regulação. No Brasil, teve um negócio curioso, né? Um projeto de lei para criar uma reserva de Bitcoin para o país. E ele avançou numa comissão da Câmara. Sim, é um desenvolvimento para a gente ficar de olho. Bem notável. Mas isso é viável? Um país ter reserva em Bitcoin? Olha, se essa proposta virar lei mesmo, seria um movimento simbólico muito forte, né? Um país do G20 fazendo isso poderia influenciar outros, sim. Mas assim, para além do simbolismo, a questão real mesmo é se isso forçaria o Banco Central do Brasil a ter uma política cripto mais clara, sabe? Algo além de só ter o ativo. Tipo, como ele vai usar e isso integrar no sistema? Exato. E aí sim poderia ter implicações mais concretas para o sistema financeiro aqui. Ainda é cedo, mas vale acompanhar. E isso conversa um pouco com aquele alerta do Conselho de Estabilidade Financeira, o FSB, né? Eles falaram que essa integração de cripto com as finanças tradicionais, a TradFi, está chegando num ponto de inflexão. Precisamente. É isso. Quanto mais essas duas coisas se misturam, mais os reguladores globais vão prestar atenção. É inevitável. Faz sentido. O FSB está basicamente dizendo, olha, pessoal, isso está ficando sério, os riscos e os benefícios estão aumentando, vamos olhar com mais cuidado. E não são só riscos de mercado, viu? Tem os riscos operacionais também, como aquele caso da Coinbase em maio, né? A violação de dados. Um balde de água fria. Exato. Afetou quase 70 mil contas. Muita gente. Nossa. E o ponto crucial ali, que é bom sempre lembrar, foi uma falha de segurança de TI na plataforma deles, não foi um hack na blockchain em si, entende? Ah, ok. A falha foi na Coinbase, não no Bitcoin ou outra moeda. Isso.
Dados FinCities foram expostos. A Coinbase disse que vai reembolsar quem teve perda direta, o que é o mínimo, né? Mas isso reforça demais como a segurança das corretoras, das plataformas centralizadas é um ponto crítico. Com certeza. Não adianta a tecnologia ser segura se o acesso não for. Exato. Apesar desse caso, as perdas totais por hacks e fraudes em maio foram altas, sim, uns 244 milhões, mas caíram 39% em relação a abril. Então, talvez uma leve melhora no geral. Algum sinal de que as coisas podem estar melhorando na resposta, talvez. Talvez. Teve um caso grande em maio, na plataforma Cetus. Parece que conseguiram congelar uma parte importante do dinheiro roubado bem rápido. Opa! Isso mostra que, em alguns casos, a capacidade de responder depois do ataque está melhorando. É um ponto positivo, sim. Bom saber. Agora vamos dar uma olhada nos setores. O mercado de NFTs parecia meio morno, né? Mas deu um salto no volume de vendas nas últimas 24 horas. Chegou perto de 22 milhões de dólares. Sim, deu uma respirada boa, um fôlegozinho novo. Foi bem-vindo depois de meses mais devagar. E quem puxou a salta? Olha, o Ethereum liderou, o volume lá subiu bastante. Impressionante até. Mas a gente viu crescimento em outras redes também, tipo Polygon, Bitcoin com os Ordinals, Solana. Ah, então não foi só o Ethereum. Não. Foi mais espalhado. Teve coleções específicas, tipo Guild of Guardians, com volumes bem altos. Mostra que ainda tem nichos bem ativos nesse mercado, sabe? Legal. E a outra narrativa que estava forte, inteligência artificial e cripto, continua em alta? Ah, com certeza. Essa combinação de IA e blockchain continua sendo uma tese forte no mercado. O valor total de tokens ligados à IA já passa de 20 bilhões de dólares. Nossa, bastante dinheiro. É? E a gente viu altas recentes bem expressivas em alguns tokens específicos, tipo IOZ Network, Payout AI, Node AI. E o que se espera dessa combinação? Onde ela pode ser mais útil? A grande discussão é como a IA e a blockchain juntas podem criar coisas novas, revolucionar algumas áreas, especialmente em GameFi, jogos com elementos financeiros. GameFi? Uhum. Tipo, jogos que usam cripto? Isso. A ideia é combinar aquelas experiências de jogo super imersivas que a IA pode ajudar a criar com a propriedade digital de verdade verificável na blockchain que os NFTs permitem. É uma fronteira interessante. Entendi. Parece promissor. Bom, então, se a gente juntar todas essas peças, o que a gente tem no final das contas? Parece um mercado meio esquizofrênico. Por um lado, construindo coisas importantes, né? A adoção institucional, chegando aos poucos, avanços técnicos como esse do USDC na XRP, até países pensando em reserva de Bitcoin. Exato. Tem muita construção acontecendo. Mas, por outro lado, ainda tem a volatilidade de sempre, né? Esses riscos de segurança que não dá para ignorar. É um ótimo resumo. Eu diria que é uma construção em meio à turbulência, sabe? O progresso é real. A integração com as finanças tradicionais está acontecendo, como o FSB mesmo apontou. Certo. Só que a necessidade de ter cautela, de analisar bem os riscos, de gerenciar isso, continua sendo crucial. Aquele otimismo todo do índice de ganância precisa ser equilibrado, né? Com uma análise fria dos desafios técnicos e de segurança que ainda estão aí. Perfeito. E para quem está ouvindo a gente, fica talvez uma reflexão final. À medida que a gente vê essas grandes instituições financeiras e agora até nações considerando se aproximar mais dos criptoativos como essa ideia da reserva de Bitcoin no Brasil, quais seriam os efeitos cascata disso? Talvez coisas que a gente nem imagina ainda, para além do preço subir ou descer. Como isso poderia mexer com as finanças globais ou até com a geopolítica mesmo? Boa provocação. Fica aí para a gente pensar, né?